Boa tarde, Duda. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Paulo. A gente não se viu hoje ainda. Outra vez, né? Outra vez. Não, hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Paulo Sérgio Tizocco, dois radialistas e jornalistas importantíssimos, com esse programa que é recorde de audiência em rádio em Bauru, informação, e que eu constantemente estou vendo, gosto e bem atualizado, bem imparcial, que é isso que tem que ser a mídia. Todo mundo tem as suas convicções políticas, as suas tendências, mas na hora da notícia, a notícia tem que estar acima das opiniões, senão não é jornalismo, aí cada um faz a coisa do jeito que quer. Mas eu quero começar, fala primeiro do Informação, como é que está? Informação? Informação é um programa que já se emancipou, vamos dizer assim, né? Já tem uma tradição firmada, um programa que tem um compromisso com a cidade, um compromisso com as informações equidistantes das nossas preferências ou tendências e que procura servir a comunidade bauruense da região. É um programa transmitido também via internet, tem muita gente que acompanha, gente que deixou Bauru, acompanha o programa. E já tivemos várias fases do programa, hoje estamos lá ao lado do Tizocco e do Cafeu, né, com toda a equipe de jornalismo da 94. Acho que só temos que agradecer, é um programa que tem uma demanda de patrocínio fantástica, né, teve até um aumento um pouco de horário, em função de atender aos clientes que desejam participar do programa. Para nós é uma honra e a gente procura fazer o melhor, esperamos que esteja indo bem. Tizocco está lá há quanto tempo já, Tizocco? Eu estou lá, vai fazer 8 anos. Estou desde 2006, né? Fui convidado na época pelo Paulo Sérgio, pelo Alceu, no momento em que... Você estava onde antes? Eu estava e continuei ainda durante um bom tempo na Bandeirantes. TV Bandeirantes. Na TV Bandeirantes e na Rádio Bandeirantes, como gerente da rádio e como gerente comercial da televisão. Mas eu já tinha atuado na Bandeirantes como jornalista, como repórter, como editor, em vários momentos. Eu fiquei 16 anos na Bandeirantes. Eu acho que o grande trunfo desses programas de rádio, quando ele é ao vivo, ele mostra toda uma autenticidade excepcional, né? Quer dizer, não dá para você representar. Exatamente. Você sempre vai mostrar realmente aquilo que é importante para a comunidade ou que você não está cuidando das coisas importantes, né, Paulo? Transparente, né? É uma coisa, não tem jeito. A coisa flui naturalmente, né? Dentro do ponto de vista de cada um. Por exemplo, eu sou âncora do programa e tenho ao meu lado 2 comentaristas. O Café não se limita apenas à economia, tem condições de desenvolver outros assuntos, como tem feito, e tem uma linha, eu acho que o Tizocco está numa linha um pouco diferente, e tudo isso completa, eles se completam. Esse é o ponto alto do programa, quer dizer, a gente tem opiniões divergentes, discute-se, e eu vou ali no meio tenteando, procurando, né, fazer Ele continua com 1 hora de programa, você falou que é Está até 1h15 agora. Vai retomar o horário normal agora, segunda-feira, vai acabar a eleição, aí vai das 7 às 8h15, antes era das 7 às 8. Eu acho que é importante, Duda, essa questão da opinião plural dentro de um veículo de comunicação. É verdade. Porque, muito embora muita gente defenda aquela questão do comentarista ou do veículo como formador de opinião, eu acredito que a grande tarefa do veículo não é se imaginar formador de opinião, mas colocar posições distintas para que o ouvinte possa analisar e formar sua própria opinião. Quando a gente discute lá, eu, Paulo, Cafeu, não significa que nós estamos querendo individualmente impor a nossa opinião, mas que o ouvinte tenha essa diferenciação para ver que existem várias formas de enxergar uma mesma notícia, um mesmo problema, uma mesma plataforma política ou qualquer outra coisa. É verdade. Quando que Bauru vai solucionar o seu problema de água? Que coisa terrível, né, Paulo? Olha, eu garanto para você que se nós soubéssemos, Duda, o Rodrigo já teria nos chamado para...
para administrar o DAE. Exatamente, a situação é muito complicada. E a Muito gente, complicado. inclusive o Paulo ontem colocou uma enquete, né, em relação a essa questão da água e um evento enorme que vocês trataram até no jornal aqui de hoje, que é a realização dos Jogos Abertos. Né? Nós estamos vivendo uma situação muito complicada. 40% da cidade... 78% a favor de cancelar os Jogos Não Abertos. acontecer. Mas parece pela informação que vocês deram aí que a Prefeitura já confirmou que não tem problema nenhum e que vai fazer os Jogos Abertos. Deve ter alguma carta na manga aí, que nós não sabemos. Deve ter alguns carros-pipas preparados já para acontecer, né? Mas você tem o carro-pipa, mas não tem onde pegar água, você está desgraçado. Não adianta nada. O Dudu, o que eu acredito é que estão apostando no seguinte: nós temos um problema sério, sim, de abastecimento na cidade, na região que é abastecida prioritariamente pelo Rio Batalha. Né? Nós temos pontos de dificuldade com abastecimento de água em vários setores da cidade de uma forma disseminada. Mas a parte mais crítica mesmo é a parte abastecida pelo Rio Batalha, que são 40% aqueles 38%, aí, 40%, 150 mil pessoas. Então eu acredito que é em função disso que eles estão se fiando para que daqui a algum tempo a gente tenha aí o regime de chuvas voltando ao normal, né? A condição, a afluência de água do Batalha volte a uma condição normal e aí você consiga equilibrar. Viu, Tizoco? Eu que frequento a região do Batalha, até porque tem uma propriedadezinha ali na beira do Batalha, desde 1980 eu tenho. O Batalha, se não está morto, está em... agonizando. Fase terminal. Todos os afluentes estão todos desmatados. Quer dizer, rio que você mergulhava, hoje é um palmo de adiante. Os afluentes dele, tem mais nada. A areia enterrou o Batalha. Lamentavelmente. Exatamente. E isso, inclusive, nós comentamos hoje de manhã, Duda, dessa questão de se imaginar que a gente possa fazer uma área de represamento do Batalha aos moldes do que existem em outras grandes cidades, como São Paulo e o Cantareiro. Eu quero saber de onde vai vir água para encher esse lugar. Né? A questão toda é essa. Nós, no caso, por exemplo, do ponto de captação, nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos de água para abastecer esse ponto de captação. O Batalha está esgotado, mais do que ele está dando para Bauru, ele não consegue mais. Sobre o problema da água em Bauru, não sei como é que você vê isso, Duda, o Tizoco também tem comentado, eu já tenho falado lá no programa também. Dois projetos que foram propostos há tempo já por vereadores, um deles, para você ter uma ideia como faz tempo, foi do Parreirinha, do João Parreira de Miranda. E o outro é do Ávila, que parece num primeiro momento meio bobo, mas eu acho que se tivesse tomado providência, eles teriam já surtido efeito agora. Ou seja, o Parreirinha propôs as cisternas para as residências, captando água de chuva, teria uma reserva. E o Ávila propôs buscar água no Tietê. Eu não sei como é que você vê isso. Então, eu não sei. 30 quilômetros. Eu acho que poderia ser uma coisa satisfatória. O Rodrigo, o prefeito, né, recentemente tocou nesse assunto, né, da questão das alternativas de abastecimento com o que é chamado de água de manancial de superfície. Então nós temos o Água Parada, que é um córrego aqui da cidade, que várias vezes já se falou em se preparar e se construir. O Água Parada está bem protegida? Olha, Duda, tem alguns problemas, não está totalmente protegido, não. Um dos grandes problemas do Água Parada, segundo levantamentos que se fez recentemente... Estão desmatando também? Não só a questão do desmatamento também, mas a questão da contaminação. Né? Tem algumas preocupações. Contaminação, o tratamento químico da água resolve, exatamente, mas acontece que para você determinar que tipo de estação você vai construir, você tem que ter um corpo d'água com uma classificação. Ô Tizoco, você tem passado por Araraquara, atravessado o Jacaré-Pepira ali? Não, faz um tempo. Eu me lembro que há uns 30 anos atrás criaram uma ONG ali de proteção do Jacaré-Pepira. Olha, a hora que você chega ali, parece uma floresta, totalmente protegida. É um dos poucos rios do estado que protegido, tem essa proteção. Entendeu? Esse é o grande ponto. O povo de Araraquara que fez isso. Ou você protege, ou você respeita a necessidade do manancial, do rio, ter isso, ou então a gente não vai ter água. Não tem segredo, sabe? Não tem segredo. E existe, por exemplo, uma discussão na cidade em relação, por exemplo, à vertente do desenvolvimento, que a gente não despreza e não pode desprezar, mas vai chegar um momento em que, nesses casos específicos, a gente vai ter que optar.
Nós temos, no caso, por exemplo, nas proximidades do Água Parada, recentemente, uma empresa ganhou uma demanda na justiça. Por quê? Porque ela está numa parte da área de proteção do Água Parada, ela não vai poder construir, ou não vai poder fazer aquilo que ela queria. Então, para preservar, se quiser, a gente vai ter que botar dinheiro nisso. Claro. Então, olha o tamanho o problema, vai ganhando uma proporção enorme. E não tem, ou você faz essa preservação, ou você toma essa providência, ou não vai ter água. Ponto. Aliás, a gente imagina aqui em Bauru, porque tem muito poço, nós estamos em cima do aquífero Bauru, do aquífero Guarani, blá, 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 blá. Tá, até quando a gente consegue tirar água dessas reservas sem que o lençol, né, sem que esse manancial se rebaixe a ponto da gente não conseguir mais com 400 ou 500 metros de perfuração, fundo, né? E buscar essa água. Então tem essa questão aí. O Rafael do Flamboyant, eu vou até passar essa pergunta na frente aqui, porque ele fala do problema de água. Parabéns à TV Prevê, pois é a única emissora em que o telespectador interage com os entrevistados. O que vocês acham da administração do DAI? No início do ano foi dito que não iria faltar água em Bauru, pois tudo estava sob controle. Não tem rodízio e só não tem água em Bauru. Não tem água no estado inteiro, né, Rafael? Mas vamos lá. Olha, eu acho o seguinte, a gente já tem colocado isso, né, Duda, na 94 há muito tempo. A questão do DAI é um problema de falta de planejamento a longo prazo, que acabou desembocando numa falta de investimento, né, para a manutenção e até mesmo para se colocar, para se preparar para a demanda maior que a cidade ia enfrentar, e desembocou nos últimos anos também num problema político. Né? Num problema político. E tudo isso acabou fazendo com que o programa, o DAI especificamente, fosse colocado em segundo plano. Né? Se discutiu durante muito tempo se ele ia ser vendido para esse ou para aquele, se ia passar para a Sabesp, não ia, dependendo de quem estava disputando a campanha, né? Se dava um teor político para o DAI. O DAI precisa terminar esse plano diretor de águas que ele encomendou, inclusive foi falado nisso recentemente, apontar para aquilo que a cidade vai caminhar nos próximos anos, do ponto de vista do seu desenvolvimento, tanto, né, da área empresarial, quanto da área de população mesmo, de construção de habitação e tudo mais, para que a gente possa ter um retrato do que a cidade vai precisar. Né? Não tem como fazer. Por exemplo, é como a gente imaginar que você vai, de repente, lá na sua escola, aumentar uma sala sem saber se você vai ter professor, se você vai conseguir comprar a lousa, se você vai pôr as carteiras. O DAI foi fazendo assim. A cidade foi crescendo, o DAI foi esticando a rede, foi levando para lá, para cá. De repente, você não tem reservação, você não tem produção de água e uma série de outras coisas. Eu acredito que o trabalho vai ser muito difícil no DAI e, olha, eu não vejo no horizonte muito próximo uma solução para esses problemas que a gente está vivendo, não. É demorado o negócio. O telespectador está gostando de ver vocês aqui, viu? O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde a todos. Ouço o Tizoco e o Paulo Sérgio todos os dias, da mesma forma que acompanho a TV Prevê diariamente. No começo do ano, ouvi vocês criticando o Rodrigo por fazer enfeites de Natal em frente ao hospital de base e que não havia reforma alguma naquela unidade hospitalar. No mesmo dia, eu estive no hospital e vi que estavam reformando. Agora está tudo pintado por fora e grande reforma acontece no interior. E não ouvi vocês falarem nada disso. Eu fui surpreendido um dia desse, eu passei lá e falei, olha, pintaram aqui, pelo menos já tem uma outra cara. Parecia uma casa mal assombrada, né? Tava um verdadeiro monstrengo, um fantasma, né? E por dentro também não sabia que estava passando por reformas estruturais. Então, ainda bem que parabéns, é legal. Porque sabe o que acontece? Ele colocou agora o Tizoco, o problema da água, que teve o desgaste político, vamos chamar assim, que perfeitamente concordo, sempre, põe no DAI, tira do DAI, o DAI. Foi usado como bode expiatório. Não, como política. Espaço para movimentações políticas.
Mas o gestor público, isso é uma coisa que a gente fala há tempos, o Flávio de Andes já falava, o Zarcílio, quando estava conosco na informação, falava, nós continuamos falando, mas não adianta. O gestor público vai sempre a reboque. Especialmente questão como o DAI, coisa que fica embaixo da terra, porque você conserta um vazamento do DAI aqui, vaza lá. Você tapa lá, vaza colar. Quer dizer, não, assim não adianta. Você tem que fazer substituição, infraestrutura. Agora, os vazamentos estão um absurdo, né? Sim. Um absurdo. O desperdício é calculado em quanto, Tesouro? Já chegou a 40%. É, 40%. Pano rápido, né? É aquela história, né? O que nós temos de água hoje do Batalha para abastecer a cidade é aquilo que nós jogamos fora na rede e no sistema como um todo. Pronto. Ou seja, nós poderíamos prescindir de um Batalha hoje, Duda, para abastecer a cidade se nós tivéssemos uma redução. São investimentos caros e tal, mas tem que começar a fazer. Né? Agora, o Luiz, que falou dessa questão do hospital de base, eu me lembro perfeitamente que, na época, o nosso comentário, Luiz, foi em função do seguinte: houve aquela mudança, no caso, para a fundação, né, para a FAMESP, e a primeira coisa que o pessoal fez foi trocar a placa que tinha ali na frente. Eu me lembro até que nós brincamos por causa disso. Olha, continua o mausoléu, continua aquela fachada feia e tudo, mas a placa está bonita. E que bom que seja não apenas o por fora a Bela Viola e por dentro o Pão Bolorento. Que o pessoal esteja investindo internamente. Ô, Tizoco, você sabe, quem pintou? Foi a prefeitura ou o governo do estado? Não, provavelmente, aliás, nem o governo do estado. Eu acho que a própria FAMESP, né? Ou o governo do estado através da FAMESP, porque o hospital é responsabilidade da FAMESP. Mesmo que tenha sido repassado alguma coisa, deve ter sido pela própria FAMESP. O perigo ali, você se machucar naquelas janelas, você pegar tétano, né? Aproveita que já está internado. Ainda bem que o pessoal está cuidando. Isso é bom a gente colocar. Se pintaram, desinfetou. Quando toma providência, realmente, eu concordo com o Luiz, a gente tem que vir e dizer que realmente foi feita alguma coisa. Você que é especialista no Noroeste, está soltando o segundo livro aí do Noroeste. Cair tudo bem, mas quarta divisão... Mas então, agora o time vai ficar sossegado, daí ele não cai mais. O que nós temos que fazer para trazer esse time de volta, Paulo? Ou rezar só não dá mais certo? Essa divisão, para quem pesquisa, para quem acompanha, para quem tenta ver a realidade, é muito mais difícil do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Todos os técnicos, dirigentes, os jogadores experientes, que são poucos, porque essa divisão tem que ter no máximo 23 anos. Sabe? É quase que um juvenilzão antigo, com 3 apenas acima disso. Todos eles são unânimes em dizer, esta divisão é a mais difícil que tem. Para time do interior é muito complicada, porque se alguns atletas você revela, eles automaticamente já debandam para grandes equipes e etc. Aí você faz outro jogador, eles vão embora. Então você não tem uma garotada que tenha uma certa continuidade. A Lei Pelé matou muito, isso prejudicou muitos clubes, inegavelmente. Então, é uma divisão que você se eterniza. Por exemplo, Portuguesa Santista, faz mais de 10 anos que está nessa divisão. 15 de Jaú, já está com uns 4, 5 anos. E outras tantas equipes como o Noroeste acabaram sendo petrificadas nessa última divisão, que é a quarta. Tem um eufemismo de falar que é segunda, mas é a quarta divisão. Então, o Noroeste tem que organizar um trabalho paciencioso, procurar se aplicar muito, arrumar algumas peças importantes para enfrentar uma divisão, onde tem campos horríveis, torcidas agressivas, muita violência, muita correria, árbitros incompetentes ainda. Então, é uma divisão muito difícil. O Noroeste vai ter que fazer um planejamento, esperamos que o faça, e que continue sendo teimoso, né? Porque esse livro vai chamar Esporte Clube Noroeste, 104 anos de um teimoso. Se Deus quiser, em novembro, aí vamos fazer o lançamento. Eu quero você aqui para falar do livro. Mas não tem nem dúvida. Já vim aqui hoje para fazer uma média para voltar aqui. Já estou aceitando o convite. Ô Tizoco, quem quer que ganhe a eleição vai encontrar um Brasil que está entrando numa crise de um ano para cá. Pior que os Estados Unidos praticamente já saiu da crise, a maioria dos países da Europa saiu, a Ásia, o Japão já saiu, já tem. Eu vejo já brasileiro que tinha voltado do Japão já voltando para lá outra vez. Estou perdendo até aluno indo para o Japão já, entendeu? O que tem que fazer quem quer que ganhe a eleição para não trabalhar com divisão de classes? Que tipo de política você acha? Porque eu acho que essa campanha ela está tão
violenta no aspecto oral, verbal, né? Que acaba fazendo uma divisão de classe. Eu acho que quem ganhar, o outro não vai tentar melar a administração do outro. Ou as esquerdas organizadas, ou o empresário tentando levar capital para fora. O que tem que acontecer para dar um grito? O Brasil é mais importante do que qualquer partido político. Eu acho que vai depender muito de quem perder a eleição, Duda. Você já deu a resposta. Vai depender muito de quem perder a eleição. Porque essa questão de um não reconhecimento, né, de que nós tivemos uma eleição livre, democrática, independente de se nós tivemos um esticar da corda um pouco mais para lá ou para cá, fechadas as urnas, nós temos um país para administrar e um país para tocar adiante, como é o discurso dos dois candidatos. Eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo. Com relação à divisão em classes, eu acho que o Brasil já é dividido em classes. A diferença é que quando você estica a corda numa campanha como essa, você não divide em classes, você divide entre pobres e ricos. É essa divisão que eu acho ruim. É essa divisão. Porque o Brasil não tem apenas essas duas classes para brigar. Nós temos várias outras e todas elas e todas elas querendo o seu lugar ao sol, querendo ter condição para poder ganhar o seu pão, ter o seu emprego, o seu trabalho. Eu acredito que o tom, né, vai ser dado por quem perder a eleição. Porque, seja como você disse, se o candidato do PSDB vence a eleição e não há um reconhecimento e não há uma tentativa de entender que foi a soberania popular que determinou isso, você vai ter uma situação complicada. E o contrário também é. Claro. Se você tem uma continuidade, e é claro que a oposição precisa continuar fazendo oposição e apresentando oportunidades e alternativas para o país, mas eu acho que isso não precisa ser radicalizado a ponto de imaginar que quem quer que ganhe, né, quem perdeu é o bonzinho, quem ganhou é o bandido. Eu acho que não é aí que nós podemos trabalhar. Isso, né? Tem que parar com isso. Agora, que coisa, né? Você passa por 100 carros, você acha um que tem adesivo. Quer dizer, parece que o povo está falando para os políticos, vocês que se virem aí, que eu não quero ajudar ninguém. Vou votar, mas estou fora disso aí. Que coisa. Você reparou isso, Tesouro? Sim, e eu acho que isso tem a ver até mesmo com o próprio acirramento da disputa. Porque a gente teve, inclusive, anteontem, em São Paulo, um princípio de confronto entre militantes de um lado e de outro, como se nós estivéssemos ali saindo de um Fla-Flu ou de um Palmeiras e Corinthians. Então, peraí, eu acho que a paixão faz parte da disputa política, mas ela não pode substituir a razão, né, Paulo? Eu acho que esse é um momento importante. Né? Eu acho que a política, isso faz parte do jogo também, abriu assim um viés muito decisivo na questão do marketing, né? Você pega o baiano, que é o marqueteiro do PT, o João Santana, espetacular, da escola do Duda Mendonça, e pega do outro lado o mineiro, que é meio devagar, que é meu xará Paulo, né? Paulo Vasconcelos, se não me engano, e realmente a surra que o xará levou do outro marqueteiro é um negócio assim de louco. Tanto é que eu acho que essa virada que deu, se é que essas pesquisas estão acertando, essa virada que deu é uma virada que deve ao marketing. O marketing foi muito bem feito e certas verdades, entre aspas, acabaram sendo lançadas e colou, né, conseguiu o partido da situação, conseguiu colar coisas assim, vai cortar o salário mínimo, vai baixar o salário mínimo. Ou, por exemplo... vai cortar a Bolsa Família. Bolsa Família. É rico contra pobre, não sei o quê. Então, certas coisas que, não sei porquê, se bem colocadas, talvez pelo próprio marketing, colaram. Então, essas coisas podem ter dado essa viravolta na pesquisa, porque a partir do instante que quem está crescendo para e depois ainda começa a cair, fatalmente, se as pesquisas são corretas, eu acredito que é muita incompetência se as pesquisas não forem corretas, não vem com essa de abstenção. Mano a mano agora, né? Não vem com essa de abstenção, isso não cola. A gente faz pesquisa também, humildemente aqui, caipira, mas dá certo. Então tem que chegar e perguntar, o senhor vai votar?
tem uma possibilidade de não votar, pode ser, obrigado, então você não vai ser pesquisado. Com essa perguntinha, você prepara o universo pesquisado. Os indivíduos estão totalmente qualificados para serem alvos da pesquisa. Então, acho que elas estão corretas. E se estão corretas, meu companheiro do marketing, João Santana, está de parabéns. Agora, eu concordo parcialmente com o Paulo, mas eu queria colocar um outro detalhe nessa questão do marketing, viu, Duda? Eu acredito muito, e a gente trabalha com comunicação, você também, inclusive com marketing também, você tem uma empresa que também precisa dessa imagem para poder continuar sendo a empresa que com um trabalho de excelência. Eu acredito que o marketing consegue tudo, mas ele não consegue inventar um produto. Ele pode exacerbar as potencialidades desse produto, mas ele não consegue inventar. Da mesma forma, acontece a desconstrução de um produto. Você não consegue desconstruir alguma coisa apenas em cima de inverdades ou de invenções. Então, como o Paulo falou, quando você consegue colar alguma coisa em alguém, é porque em algum momento a população ou a pessoa que viu sentiu que aquilo realmente... O que você precisa nesse caso é só reforçar esse sentimento. Eu completaria, se me permite. Eu não concordo com o Tizoco, porque se você não consegue colar por incompetência, pode ser que você consiga colar por competência. É o contrário. Se você pode ir de A a B, por que você não pode ir de B a A? Então, você quer ver um exemplo? Quanto problema tem no governo do Estado de São Paulo? Sim. Nada colou no Alckmin. Sim. Nada colou incompetência, no Alckmin. Veja bem, primeiro que nós tivemos, eu sempre vi a eleição de governo de Estado, e comentei isso lá na 94, como uma eleição apêndice. Porque aqui em São Paulo nós não tivemos eleição para governo. Nós tivemos simplesmente uma votação que simplesmente manteve. Se manteve constante. Exatamente. Nós não tivemos discussão. O candidato que estava em segundo lugar, em momento nenhum... foi pesado em cima dele. Foi um trabalho de reforço da imagem do atual governo. Você entendeu? Então, eu acho que nesse sentido, não quero dizer que o governo do Estado tenha sido apenas incompetência, mas ele conseguiu exacerbar suas competências e a população concordou com isso. Né? Ou não viu uma alternativa que pudesse mudar. E se a gente puder arriscar alguma opinião assim, a respeito se as pesquisas estão corretas, sempre colocando isso, essa virada... É porque o candidato realmente da oposição não tem carisma. Ele não conseguiu, ele não teve musculatura suficiente, carisma para chegar e realmente se mostrar como uma opção forte que pudesse dar ao país, ao povo brasileiro, digamos, para quem quer mudar uma outra situação. Então, sinceramente, foi esvaziando, murchando ao longo aí dos dias que foram se passando. Eu vejo assim. O Reginaldo da Vila São Paulo, é um montão de perguntas aqui, mas já estamos, o programa já tá no finzinho, porque nós temos... o horário político não nos permite, né? Não nos permite. Olha, um montão de perguntas, é uma judiação. O prefeito o Reginaldo da Vila São Paulo, sempre se diz ambientalista, desde a época da Câmara Municipal. Está há 6 anos na prefeitura e até agora não colocou uma pessoa competente para assumir cargo de tão importância como o DAI. Embora no meio político, essas empresas... Porque sempre teve que atender políticos e interessados ao redor. O DAI sempre foi cabide assim, nesse sentido. Sem nenhuma crítica ao atual presidente. Não é um técnico, ele é um abafa a situação gestor. lá, um gestor ali para segurar a onda. Tem muita gente dando palpite, ingerindo. A verdade é a seguinte, politicamente, o Rodrigo perdeu o comando da gestão dele já há algum tempo. Ele já... faz muita coisa à mercê de interesses que circundam, ele não tem mais essa liderança e coisa. Ele já está cuidando da campanha para deputado futuramente, que a prefeitura realmente não adianta. Não tem. O Duda... Faltam 2 anos ainda, não brinca não. Mas nós somos empresários aqui, eu, você, nós precisamos um prefeito atuante, não podemos aceitar isso, não. Duda, nessa questão do DAI, eu acho muito interessante que as pessoas muitas vezes imaginam uma pessoa, uma figura para a presidência do DAI e imagina que essa figura teria plenos poderes para fazer qualquer coisa. Primeiro que eu não concordo com essa visão, que eu acho que essa visão está errada. O DAI, para mim, devia ter
um plano de gerenciamento e quem quer que estivesse lá seria determinante para ele cumprir aquele plano que está. Exatamente. É para gerenciar aquilo, não é para, olha, hoje eu acho que eu preciso mandar água para tal lugar ou perfurar não sei aonde. Não, as coisas não podem acontecer. Vou lembrar uma informação, vamos dar tempo para ele fazer as outras perguntas lá, tem 5 minutos só. Vai lá. Já me cortou, já, tá vendo? Tá vendo, Pedro, pessoal? É assim que acontece. Isso. É o que acontece lá no Informação. Esses caras falam demais, viu? O Pedro Valentim, ele faz essa pergunta seguinte, faz 7 anos que o Rodrigo está aí. A Câmara não tinha que ter fiscalizado melhor essa falta d'água em Bauru? Olha, eu acho que a Câmara faz o papel dela. Acontece o seguinte, infelizmente, você tem várias demandas na Câmara Municipal. Uma hora é a saúde, e essas outra falhas hora... apareceram por causa da crise de chuva, exatamente, a falta de chuva, senão continuava isso, exatamente. rolando. O que mais tem aí, Duda? Aqui tem um telespectador... Da política local, ninguém perguntou nada? Eleição e tal, né? Ainda não. Mas aproveita, não adianta, tem um montão Por exemplo, de eu pergunto para você, nós não temos deputado, né? Então vamos falar sobre isso. Nós não temos deputado, nenhum deputado explicar? nosso ganhou nada em Bauru. E outra Pedro coisa... Tobias, se dependesse de Bauru, coitado, ele estava liquidado. Paulo Sérgio. E não foi voto em candidato de fora. 105 mil pessoas de Bauru não votaram. Exatamente. A abstenção foi altíssima. Branco e nulo. Branco, nulo e na legenda. Daria para... Até na legenda. Agora, daria para eleger só com isso. 105 mil pessoas. Isso é para desanimar qualquer um. Ô, Duda, eu me lembro que eu estive aqui com o Samuel num momento político e eu fiz essa leitura para ele. Falei, Samuel, a gente, quando muito, vai eleger mais um estadual e só. Por quê? A minha visão naquele momento era, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que nós fizemos nas outras eleições. Você leu a coluna? Você leu a coluna da Maria Dalva? Leu a coluna no site da 94? Sim. Você chegou a ver a coluna dela? Não. Como é que chama? É a hora da faxina, uma coisa assim. Ela acha que o pessoal não está mais sabendo fazer política, está cada vez se distanciando mais da massa, das comunidades, do que rola realmente acontece. Estão querendo, as pessoas que têm certos cargos, querem se impor assim, uma coisa de cima para baixo, quando na verdade é de baixo para cima que surge o líder, que surge o candidato. E vamos ser francos, um deputado federal faz falta para a cidade, hein? Com certeza. Com certeza faz falta. Nós temos dois. E não como despachante de verba. Temos dois faz de conta e tomara que eles ajudem, né? Que é o Monte e o Izar. Exatamente. Eu não acho que deputado federal faz falta como despachante de verba, não, como o pessoal costuma dizer. Eu acho que tem muito mais coisas aí que a gente precisa se posicionar. Deputado federal, por exemplo, ajuda você a trabalhar em relação a empresas. Você quer ver uma coisa? Só um exemplo, né? Rapidamente um exemplo. Vamos retroceder aí aos anos 50. Quem foi o interlocutor entre João Simonetti e Getúlio Vargas para trazer a televisão? Batista Ramos, deputado federal, que depois virou ministro. Não, o juiz federal aqui chegou a dizer aqui na TV Prevê que Bauru não conseguia uma outra vara da Justiça Federal porque não tinha deputado federal. Tem que alguém lá, entendeu? Tem muita coisa para fazer. Ideia, além da verba, tem ideia, tem projeto, tem presença, até atender um grande empresário da cidade lá, uma demanda uma ONG, um grupo, não é isso? Estadual aí tem o Pedro, naturalmente, graças a fora, e tem o Nascimento. O Celso Nascimento. Ó, se nós não parar agora, vocês têm que se despedir, pelo menos para se despedir, por favor. Muito obrigado, Duda. Até brevemente. Um abraço a todos vocês. Logo depois da eleição eu vou trazer. Eu fiquei bobo de ver, embora conheça a força de vocês dois, não é um caminhão de perguntas aí. Obrigado, Duda. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando e boa eleição para todos. Paulinho, até o lançamento do livro eu quero ser de volta aqui. Se Deus quiser. Tesouro, sempre um prazer te ver, viu? Bom, continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.